Estamos de volta com mais uma edição do Jornal Toda Hora e você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo. Começo falando sobre a Polícia Federal, que desarticulou um esquema de tráfico de drogas internacional que teria movimentado mais de 2 bilhões de reais em 2 anos. São cumpridos mais de 30 mandados e 5 unidades da Federação. Uma operação da Polícia Federal desativou um esquema de tráfico de drogas dentro e fora do Brasil. Em 2 anos, a quadrilha teria movimentado mais de 2 bilhões de reais. Segundo as investigações, também foram encontrados indícios da prática de crimes violentos, inclusive contra próprios membros da organização. Os agentes da PF tentam cumprir 32 mandados, sendo 19 de prisão e 13 de busca e apreensão em Goiás, Minas Gerais, Amazonas, Bahia e no Distrito Federal. Além dos mandados, foram expedidos pela 10ª Vara Criminal da Justiça Federal, também foi autorizado o bloqueio das contas de 38 investigados e o cancelamento das atividades de 7 empresas. As investigações começaram em abril do ano passado, com a apreensão de 1,5 toneladas de drogas e 5 fuzis, pela Polícia Civil do Amazonas. Segundo a corporação, os entorpecentes seriam enviados para a capital federal. Além dos mandados cumpridos no Brasil, a Polícia Federal solicitou a inclusão de um dos suspeitos na lista vermelha da Interpol. Para a corporação, os alvos da operação movimentavam os recursos dos suspeitos, inclusive realizando a remessa de valores à Colômbia, onde reside um dos investigados, para pagamento das drogas. Outro investigado é apontado como um dos líderes de uma facção criminosa na região Nordeste, mais especificamente nos estados da Bahia e de Sergipe. O comércio está otimista para o período de compras natalinas, mesmo com juros elevados e o dólar alto. Em São Paulo, o varejo projeta um crescimento nas vendas de Natal. Os lojistas apostam no pagamento na segunda parcela do 13º salário. A expectativa de receita do setor no estado é atingir 139 bilhões em dezembro, um crescimento estimado entre 3% e 5% em relação ao ano passado. Supermercados lideram o avanço com alta de 9% nas receitas, seguidos por concessionárias de veículos, 20%, e farmácias, 11%. Dados da FEComércio SP apontam que o otimismo para o Natal reflete o aumento na renda disponível à expansão do crédito, que elevam a capacidade de consumo. Os efeitos das taxas de juros e do dólar elevado ainda não chegaram totalmente ao consumidor final. O comércio paulistano estima movimentar 43 bilhões de reais, alta de 7,7%, com destaque para eletrodomésticos e eletrônicos, que devem crescer 27%, impulsionados por inovações tecnológicas e pela época do ano. Nos centros de compras tradicionais, como Brás e 25 de Março, na região central da capital paulista, as expectativas também são positivas. A Associação de Lojistas do Brás indica que a diversidade de público impulsionou as vendas de eletrônicos, uma novidade para a região. Já a União de Lojistas, da 25 de Março, projeta alta de 6% no comércio popular da região, com destaque para itens de decoração natalina. Os shopping centers também veem o Natal como um marco de retomada. A Associação Brasileira de Shopping Centers espera um crescimento nas vendas em média de 6,9%, totalizando 6 bilhões de reais. Estratégias como ampliação do horário de funcionamento e promoções são apostas para atrair clientes com fluxo previsto 6% maior do que o de 2023. O ticket médio deve alcançar os R$ 217,34, que devem ser gastos em vestuário, cosméticos e calçados. Uma pesquisa da Associação Comercial de São Paulo mostra que 46,6% dos brasileiros pretendem presentear neste Natal. Entre os consumidores, 35,2% planejam gastar mais com valores entre R$ 50 e R$ 600 reais. A renda maior e o emprego aquecido explicam o otimismo. Agora o assunto é meio ambiente. O aumento do nível do mar representa um risco crescente em meio ao aquecimento global. Por isso, Copenhague tenta se adaptar e proteger as áreas urbanas das mudanças climáticas com uma palavra em mente: sinergia. Ameaçada pelo mar, pelos aquíferos e pela chuva, Copenhague decidiu se adaptar às mudanças climáticas. Com mais de 300 projetos em andamento, a capital dinamarquesa trabalha para se proteger de inundações, um desafio em uma cidade perigosamente propensa a ser submersa. O Karens Mind Park é um bom exemplo.
O que antes era um aterro parcialmente pantanoso foi reformado e transformado em uma área de gerenciamento de águas pluviais. Toda Copenhague está de certa forma em negociação com o ciclo da água, como essa zona úmida que foi drenada e assim por diante. Então você poderia dizer que não é uma coisa nova gerenciar a água de maneiras diferentes. Mas a novidade é que estamos começando a entender que precisamos fazer isso em diálogo com a natureza e não apenas controlando a natureza. Para a capital dinamarquesa, construída às margens do Estreito de Øresund, a água sempre foi a maior ameaça, principalmente agora, devido às mudanças climáticas. A cidade pode ser submersa pela água da chuva. O Instituto Meteorológico local prevê um aumento na precipitação de 30% a 70% até 2100. O perigo também vem do aumento do nível do mar, 42 centímetros em média até o final do século, e dos aquíferos. Como a Dinamarca é tão plana e, por exemplo, Copenhague costumava ser um campo de sal, então o lençol freático já está bem alto. Assim, quando o nível do mar sobe e há muita água da chuva, o lençol freático também sobe. Por isso, você pode dizer que a água está vindo de 3 locais ao mesmo tempo. Em um caminho de pedra, no Karensminde Park, há 3 entradas de drenagem. É nesse local que a água da chuva coletada na área circundante flui para um lago artificial a algumas centenas de metros de distância. A água é interceptada nas áreas urbanas e então transportada para o eixo Karensminde. Ela será tratada quando passar pelo Trigo Meadow. Então, aqui podemos armazená-la e finalmente deixá-la voltar para o porto. Ao redor do lago artificial, a natureza floresce em sinergia com o gerenciamento de águas pluviais e outros benefícios. Autoridades desejam melhorar a biodiversidade e combater as ilhas de calor urbanas, mas ao mesmo tempo oferecer aos cidadãos um ponto de encontro, um espaço verde onde eles possam se reunir. Podemos armazenar a água da chuva e também ter mais natureza na cidade. Podemos aumentar a biodiversidade, ter mais pássaros, mais peixes, mais patos, como você pode ver. Esse é o truque sobre uma solução baseada na natureza. Lidar com um grande problema para a cidade, como chuvas torrenciais, evitar danos, resolver algumas outras situações ligadas ao aumento da biodiversidade, abrindo mais pontos de encontro para os cidadãos. A cidade iniciou todo esse trabalho em 2008, identificando suas vulnerabilidades, principalmente as inundações. Dependendo do bairro, as soluções variam. Em mais de uma década, a topografia da capital, que tem 650 mil habitantes em seu núcleo urbano, mudou significativamente, e não apenas na superfície. Túneis foram criados como rodovias subterrâneas para a chuva em bairros onde a urbanização não permite o gerenciamento direto da água. Um trabalho de sinergias que visa o hoje, o futuro e que a população já agradece. O Jornal Toda Hora fica por aqui. Você confere mais notícias às 9 horas da manhã com mais uma edição. Uma excelente quarta-feira. Até mais. Tchau.